E inicia-se um novo ciclo, um ciclo espiritual novo no sistema espiritual terreno, onde novas energias se colocam em todas as partes, renovando os portais espirituais existentes, cancelando, fechando alguns portais já não tão úteis quanto antes, renovando a instalação de outros. E assim se inicia um novo processo na evolução da geração espiritual que se encontra no sistema espiritual terreno. Essa geração espiritual consta-se dos encarnados e também dos desencarnados, espíritos de toda a natureza, passando por processos de educação espiritual, passando por processos de evolução de consciência, para que possam chegar a uma dimensão de luz e de lá ter a sua morada, como tanto desejam. E qual a grande orientação da espiritualidade? Não viver apenas da teoria. O que é isso? Guarda-se grandes conhecimentos, tem grandes informações, sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é útil, o que é inútil, sabem o caminho da conexão espiritual, sabem as obrigações que têm com a espiritualidade, mas, porém, vem a dificuldade de se viver e de se colocar em prática, de se viver como um ponto de luz na Terra, como um ponto de luz para você mesmo, como uma âncora de luz em todas as partes e, principalmente, como portal de luz para a recepção e distribuição de energias, seja pelas palavras, seja pela atividade mediúnica, seja pela conexão, seja pela mentalização ou de alguma forma. Então, existem a obrigação espiritual para aqueles que já graduaram-se em seus conhecimentos espirituais. Lhe foi dado informações, lhe foi dado conhecimentos, lhe foi dado preparações para que seja, então, um instrumento da espiritualidade para que outros possam também serem iluminados, outros também possam ser esclarecidos, outros também possam ser assistidos, como você foi. E a lamentação da espiritualidade é que nem todos se colocam dentro daquilo que é o propósito preparado. O que então isso significa? Você tem uma preparação para uma retribuição de luz, distribuição de forças, de uma atividade espiritual, da sua utilidade grandiosa, pois a espiritualidade precisa do seu plexo terreno para que, através do seu magnetismo e do portal individual e também do portal coletivo, possa fazer a distribuição da energia em todo o sistema. E então, o seu magnetismo está inativo, está de pouco uso. Então, se torna um ponto neutro, torna-se um ponto sem utilidade. Os portais maiores, então, que estão em seu favor, pela inutilização, se tornam, então, recolhidos, como nos falam os grandes mestres. Porque se tem um portal, tem uma assistência espiritual, tem uma proteção espiritual própria e especial para essa importância. Mas se você, então, não tem atividade, por que, então, manter um portal ativo, conectado ao seu plexo, ao seu magnetismo? Você não utiliza para o fim a qual se destina, então ele é recolhido, é retirado. Você é apenas assistido e então passa a ter suas atividades pelos portais normais do sistema espiritual ou pelo portal geral. Mas por que isso acontece? Porque a sua teoria não está virando prática. E por que a sua teoria não consegue se tornar procedimentos, atitudes? Porque não se alicerçou o suficiente em seus princípios. Você tem a teoria, da teoria tem sua prática, e da prática você forma princípios. E dos princípios você forma os hábitos que mantêm os seus princípios ativos e fortalecidos. E esses princípios mantêm a sua segurança espiritual, te mantém a sua evolução e mantém também você protegido dentro de um campo magnético. Isso é para todos que estão no sistema espiritual terreno, especialmente pelos graduados na cristalização de energias superiores em suas células espirituais. Então, olha a importância e a responsabilidade que se tem. Não podemos pensar que estamos em um grupo, em um exército espiritual apenas para ser assistido. Estamos no exército espiritual para retribuir
aquilo que recebemos e assim que retribuímos, recebemos mais e retribuímos mais. Recebemos mais ainda e retribuímos mais ainda. Porque isso é o trabalho do grande Mestre Jesus, é o trabalho da espiritualidade superior. Então, convenhamos, obrigação espiritual tem que ser cumprida tanto quanto a obrigação terrena ou até mais. Lembre-se disso. Não podemos fazer de conta que estamos trabalhando. Não podemos fazer apenas corpo presente. Não podemos pensar que temos assuntos mais importantes do que aqueles que são comprometimentos espirituais. Por quê? Porque quem te direciona, quem te conduz, são os mestres espirituais que estão acima de todos nós. Eles podem dificultar a sua caminhada de que forma? Vendo que você não está preparado para a evolução que lhe é proposta, então é dado fatos motivadores para o despertar. O que é um fato motivador? É uma dificuldade terrena? É uma limitação terrena? É uma dor? É um teste de qualquer forma? Por que esse limitador? E esse motivador? Porque você então assim se coloca para recebê-lo. Podemos colocar de forma diferente. Podemos nos colocar dispostos à espiritualidade e nossas obrigações, sabendo que somos espíritos dentro de um corpo físico, espíritos graduados em um nível de conhecimento e de energias para trazer a produtividade espiritual da qual fomos preparados. Então, analisemos, façamos análise daquilo que precisamos. É importante lembrar, o que você pede à espiritualidade sempre? Segurança espiritual, para que você possa viver em paz, em saúde física, mental e também espiritual. E essa segurança espiritual, ela é de acordo com aquilo que você representa para a espiritualidade maior. Não é somente nós, é em todo o sistema espiritual terreno. Se você tem uma representação maior, você tem uma assistência maior. Você tem menos representação, você tem menos assistência espiritual, porque isso não se dedica a uma grande assistência espiritual àquele que ainda é rebelde, aquele que ainda é aprendiz. Então, olhe, veja a maturidade espiritual que vocês têm, veja a identidade espiritual que você carrega e faça o seu despertar. Não se coloque apenas como um coitado que tem que ser assistido. Você não é visto dessa forma. Você é visto como um espírito que teve várias reencarnações, tem muito conhecimento, está dentro de um corpo físico e tem preparação e tem conscientização de que está dentro de um corpo físico temporariamente, porque logo esse corpo físico será devolvido à natureza terrena para que seu espírito possa viver a liberdade de uma ascensão espiritual. Então, despertem para a realidade desse novo ciclo. É o ciclo da razão. A espiritualidade nos falou, é um ciclo de muito amor, mas também de muita razão. Porque a espiritualidade não jogará pérolas aos porcos. Não irá desperdiçar energias e cristais de luz em plexos de pouca produtividade ou plexos de pouca disposição. Lembre-se disso. Não é fazer de conta. Não é achar que você tem um motivo terreno para não ser um ser espiritualizado. Então, falamos isso no dia de hoje, porque é uma realidade. Não podemos ver e vermos em situações de dificuldade que não deveríamos passar por falta de uma orientação. Vamos ter orientações, sim, voltadas para a razão, para o objetivo. Lembre sempre, você, como todos, é um espírito encarnado, um espírito dentro de um corpo físico passando uma encarnação. E tem várias reencarnações e tem várias histórias vividas no passado.